dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos cantos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Jesus nos abençoe nessa tarde de hoje. Vou passar a palavra com muito carinho para a Aldinha. Abre o microfone dela, Paty, por favor. Muito obrigada, turminha. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui reunidos neste momento, especialmente porque nós nos reunimos para falar de Jesus, mergulharmos em seus ensinamentos que vêm para alimentar a alma, fortalecer o coração. E é sempre uma grande emoção que nós vamos dividir com vocês quando nós percebemos a casa de Manuel Felipe Santiago como uma grande fonte luminosa e os fios multicoloridos nos ligando. E nós não imaginamos que seja assim, né? Porque, na verdade, nós não caminhamos tão afinizados com Jesus e com os nossos amigos da espiritualidade. E quando nós percebemos neste momento uma demonstração tão grandiosa de respeito, de amor, de carinho,
pelo movimento que nós estamos fazendo, nós não conseguimos nos emocionar. Quando nós estávamos no final de semana nos preparando para este nosso encontro, e estávamos em oração, nós perguntamos a Jesus, nós contamos a Ele primeiro que nós íamos fazer essa reflexão juntos, como se Ele não soubesse, na terça-feira com vocês, e nós perguntamos a Ele o que Ele gostaria que nós falássemos. E abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós abrimos na paciência. Então, nós entendemos que Jesus gostaria que nós conversássemos um pouquinho sobre a paciência e que nós refletíssemos um pouquinho sobre este momento que nós estamos vivendo e como é que nós estamos nos conduzindo nesta hora. De um modo geral, quando nós falamos de paciência, desculpe-nos, por favor, nós somos muito displicentes com relação a essa virtude, e se não muitas vezes nós fazemos muitas brincadeiras, que nós não temos muita paciência e que nós não sabemos muito bem como nós vamos fazer para interiorizar essa virtude. Nós não podemos esquecer que todas as virtudes se encontram em germe na nossa intimidade e que cabe a cada um de nós desenvolvê-la e cultivá-la no curso da nossa existência. Nós vivemos a nossa reencarnação como uma grande oportunidade de evangelização, evangelizando-nos de acordo com as orientações de Jesus. E quando Jesus nos inspira para que nós reflitamos sobre a paciência, especialmente neste momento quando nós estamos tão ansiosos. E nós diríamos que a ansiedade, de repente, ela tomou todos os corações. E nós precisamos parar um pouquinho e tomar conta de nós. Quando Jesus esteve aqui há 2000 anos, que Ele veio nos ensinar a amar, Ele veio nos ensinar a instalar o reino dos céus no nosso coração. Ele veio nos dizer que nós temos uma grande tarefa, que é nos cuidar, nos tornarmos melhores a cada dia. Ele não falou em momento algum que nós deveríamos ser como o outro, que não vivêssemos em comparação. E, lamentavelmente, nós ainda fazemos muito isso. Nós nos comparamos com o outro, nós queremos ser como o outro é, esquecidos do que trazemos na nossa intimidade como filhos do Pai e que nós temos o dever, o compromisso, a obrigação de cuidar. E nós não precisamos nos preocupar em realizarmos grandes coisas extraordinárias. Até porque neste período que nós estamos reclusos em casa, junto com os nossos familiares, é importante que nós observemos as pequenas coisas. É fundamental que nós voltemos o olhar para nós mesmos e nos conheçamos. Nós estamos tendo esta oportunidade. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um grande momento. Como se nós estivéssemos vivendo um grande evento. E quando nós falamos de um grande momento, nós não podemos pensar que ele tenha acontecido de uma hora para outra, que ele tenha surgido do acaso. Isso não existe. Nós sabemos que nós estamos sobre a governadoria de Jesus. E com certeza Ele e os seus mensageiros
eles e aqueles que trabalham próximo a ele estavam organizando todo este movimento que nós agora estamos vivendo, com extremo cuidado, com extremo amor, com extremo carinho, para que nós todos pudéssemos vivenciá-lo, cada um de acordo com as suas possibilidades. É muito importante que nós compreendamos isso. Quando Jesus faz a listagem dos irmãos dele, que estariam vivenciando este momento, ele sabe de cada um de nós. Como nesta hora nós tivemos esta manifestação tão carinhosa, dos cuidados deles, interligando-nos nos laços sublimes da amizade, do carinho, do respeito, do amor, do amparo, da sustentação. Uma fonte de alimentação para cada um de nós, porque nós nos reunimos sinceramente para falar de Jesus. E ele mesmo nos disse que quando nós nos reuníssemos, em nome dele, ele estaria presente. E quantos corações estão aqui reunidos para falar de Jesus, para buscar a sua presença, para sentir o seu amparo e os seus cuidados. Para que neste momento nós sintamos minimizadas as nossas aflições, as nossas dores, as nossas expectativas, não só conosco, mas com aqueles que caminham ao nosso lado. Mas quando nós pensamos que Jesus programou todo este evento, programou este acontecimento, e a todo momento ele nos prover de energias para que nós consigamos vivenciar esta hora, nós nos sentimos renovar. E quando nós abrimos a mensagem da paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, nós pensamos que neste momento nós precisamos cultivar a paciência na nossa intimidade. E quando nós lembramos dos pontos fundamentais da doutrina espírita, nós trazemos para a nossa reflexão 3. A vida futura, nós temos certeza da vida futura. A reencarnação, nós somos espíritos velhos, nós já vestimos muitos corpos físicos, já vivemos em centenas de culturas, nós já vivemos em centenas de lugares. Então, a reencarnação é um ponto fundamental, é um dos pontos fundamentais para nós espíritas, e a imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais. É importante que nós assimilemos essa verdade e alimentemos o nosso propósito de trabalharmos em nós as questões que precisam ser trabalhadas, lembrando-nos sempre que somos espíritos imortais e que Jesus, ele não tem pressa que nós nos tornemos melhores, porque ele tem paciência conosco. Ele sabe que cada um tem um ritmo, ele sabe que cada um tem um modelinho, ele sabe que cada um traz em si mesmo possibilidades. Mas e nós? Como nós estamos nos cuidando? Como é que nós estamos vivenciando estas verdades que já são do nosso conhecimento? Porque nós já temos maturidade para vivermos os ensinamentos de Jesus. E logo no início da mensagem, que Allan Kardec coloca no item 7 deste capítulo, a mensagem
assinada por um espírito amigo, que nós já sabemos que é Joana de Ângeles, recebida em Havre em 1862. A mensagem começa: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Nós não gostamos de sofrer. Ainda que as pessoas digam que o espírita gosta de sofrer, nós não gostamos de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, de sentir aflição, de estar angustiado. Não. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que a dor é uma didática que nós mesmos elegemos para nós aprendermos a sermos pessoas melhores. A dor é uma lição. Então, quando Joana de Ângeles traz nessa mensagem, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, nós precisamos escutar isso com o nosso coração. E compreendermos que o Pai Celestial, Ele não tira a nossa dor, porque Ele não tira a nossa lição, mas Ele nos auxilia a fazermos a travessia do nosso momento de dor. Ele nos sustenta, Ele nos ampara, Ele nos fortalece, para que nós possamos cruzar o caminho, onde naquele momento nós vamos transitar pela dor, com firmeza, com fé. Porque, na verdade, toda esta equipe que nos acompanha do plano espiritual, nos acompanha diuturnamente, intuindo-nos, inspirando-nos, para que nós consigamos vencer este trajeto como filhos de Deus que somos todos. Sem dúvida nenhuma, não é fácil. Nós não achamos que seja fácil. É um período que exige de todos nós, de cada um de nós, esforço, empenho, determinação. Mas quando nós nos alicerçamos nestes pontos fundamentais da doutrina espírita, como dissemos há pouco, a vida futura, a reencarnação, a imortalidade da alma, nós entendemos que nós começamos a cultivar em nós, a permitir que desenvolva na nossa intimidade a sementinha da paciência. Porque, na verdade, turminha, tudo é um processo. Não adianta nós dizermos da noite para o dia que nós vamos adquirir paciência como se fosse um passe de mágica. Não. Tudo é um processo. À medida que nós vamos nos conscientizando da nossa realidade de espíritos imortais, nós vamos entendendo o quanto nós precisamos nos cuidar de nós mesmos, atendendo às orientações divinas, que são irrefutáveis, que são verdades inquestionáveis. Nós estamos na matéria e precisamos cuidar das nossas obrigações e dos nossos compromissos com a matéria. Nós não estamos dizendo que não, mas como estamos nos cuidando como espíritos eternos? Qual é a nossa disposição quando nós nos propomos a atender a orientação de Jesus e trabalharmos no nosso campo íntimo a sementinha da paciência para desenvolvermos essa virtude? Imaginemos que daqui a 1000 anos, a 2000 anos, nós estejamos revendo o nosso arquivo reencarnatório. E nós vamos acessar o nosso arquivo, onde diz, no ano de 2020,
Eu estava lá numa pandemia que envolveu todo o nosso querido planeta. Como é que nós estamos vivendo este momento? Voltamos a dizer, nós não achamos que seja fácil. Mas o que nós não podemos esquecer jamais, por favor, é que tudo que Jesus nos ensinou, nós temos condição de apreender, de interiorizar e vivenciar. É tão comum nós ouvirmos no meio espírita as pessoas dizerem: é muito difícil seguir Jesus. Ouvimos isso incansavelmente. É muito difícil seguir Jesus, é muito difícil seguir Jesus. E nós perguntamos a vocês: como pode ser difícil sentir o amor de Jesus? A sua ternura, o seu amparo, a sua carinhosa presença. Quando nós oramos, nós não precisamos dizer a Ele o que se passa na nossa intimidade, porque Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Basta que nós falemos com Ele: Jesus, por favor, meu querido. E Ele nos socorre, Ele não nos pune, Ele não nos castiga, Ele não nos repreende, Ele não nos culpa. Ele nos convida a segui-lo. Como pode ser difícil seguir Jesus? Ele é o nosso melhor amigo. Ele está à nossa disposição durante todo o tempo. Ele não tem hora para amenizar as nossas aflições, para acalmar as nossas expectativas. Como pode ser difícil seguir Jesus? Nós temos que parar um pouquinho e pensar sobre isso. Então, nós estamos sugerindo que o que Jesus nos ensinou é superior às nossas possibilidades, é superior à nossa capacidade de apreender, de vivenciar, de interiorizar. Não, por favor, não, não, não. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso guia, Ele é a nossa referência. Ele veio nos ensinar a amar. Então nós podemos dizer, se nós vivemos um grande desafio, é domar as nossas más tendências. Sem dúvida. Domar as nossas más tendências, conter as nossas más inclinações. Este é o nosso grande desafio. E mais uma vez, num hábito muito infeliz, nós transferimos para Jesus a responsabilidade que nós temos conosco de nos melhorar. Quando nós dizemos, é muito difícil seguir Jesus. Então, nós pensamos, porque nós já estamos imprimindo no nosso subconsciente. É muito difícil seguir Jesus, então não é para mim nessa vida. Então, eu vou deixar para outro momento. Não, por favor, não podemos nos equivocar. A hora é agora. Ele não só estende para nós as suas mãos, como Ele nos estende o seu coração. Para que nós consigamos nos alimentar do seu amor e nos mantermos de pé. Porque nós não temos dúvida da vida futura. Nós não temos dúvida de que outras existências viveremos. Nós não temos dúvida que somos imortais. Porque tudo isso Ele nos ensinou, como também Ele nos exemplificou.
e estamos tão envolvidos em nós mesmos. Nós estamos repetindo os nossos hábitos, que talvez não sejam bons hábitos. E nós chegamos à conclusão que nós temos muita informação e temos pouca formação. Temos pouca vivência dos ensinamentos de Jesus. Tem uma passagem muito linda no Pão Nosso, de uma lição que nós estudamos muito recentemente, a lição número 149, Crer em Vão, que no finalzinho da lição, Emmanuel, fazendo um comentário de um versículo da primeira carta aos Coríntios que Paulo escreve aos seus irmãos, no finalzinho do comentário, Emmanuel diz assim: cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Então, de repente, nós ouvimos as pessoas dizerem assim: Alda, não sou ainda nem aprendiz, não sou discípulo, não sou ceifeiro. Por favor, desculpe-nos, o título não importa. O título, quem nos conferirá uma titulação é Jesus, não importa o título agora. Que nós sejamos uma página viva do Evangelho nestes momentos que nós estamos vivendo. Por favor, por favor. É fundamental que assim seja. É imprescindível que assim seja. E é isso que Jesus espera de nós. Porque nós não recebemos uma manifestação tão carinhosa, um marco de que Ele está conosco. Quando nós iniciamos essa reunião, se Ele não contasse conosco, para que na nossa tarefa diária, na nossa expressão comum do dia a dia, por favor, na nossa expressão comum do dia a dia, nós vivamos o seu Evangelho. Quando nós estamos estendendo as camas, quando nós estamos varrendo o chão, quando nós estamos lavando a louça, quando nós estamos fazendo o almoço, qual é o sentimento que nos anima? Por favor. Nós estamos sendo acompanhados de perto por Jesus. E o que Ele recebe do nosso coração? Um consentimento, um comprometimento. Precisamos nos comprometer com os seus ensinamentos. Precisamos nos comprometer com o nosso processo evolutivo. E apagar da nossa mente, por favor, esta impressão que nós viemos colocando há tanto tempo. E nós permitimos que aí elas colocassem. É muito difícil seguir Jesus. Não. Jesus é a expressão máxima do amor que nós conhecemos. Jesus é a maior belezura, como nós dizemos, a mais alto nível de belezura. Nós não fazemos ideia de quem seja Jesus. Quando Chico se referia a Jesus no meio de nós, ele dizia: o nosso amantíssimo Senhor Jesus Cristo. Emmanuel, de frente para Jesus, se colocou de joelhos. Nós não fazemos ideia de quem seja Jesus. A sua grandiosidade, a sua delicadeza, o seu encanto, o seu amor por nós.
nós não fazemos ideia. E, de um modo geral, nós negamos esta convivência. Porque, de repente, nós criamos um sofisma e passamos a reverenciá-lo como se ele fosse verdade, excusando-nos do trabalho que nós temos que fazer conosco. E Emmanuel continua: o discípulo, ou aprendiz, ou ceifeiro, ou se nos incomodar o título, nós vamos dizer, cada um gravará o evangelho na própria existência. Ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então, nós podemos dizer, não, eu creio. Nós podemos dizer, eu sei que Jesus está conosco e que todo este movimento que nós estamos vivendo neste momento está sendo acompanhado incansavelmente pelo seu olhar misericordioso, cuidando de cada um de nós com desvelado respeito, com infinita compaixão. Todos eles, os nossos amigos do plano espiritual, torcendo para que nós consigamos avançar. Avançar um passo, avançar 1 metro, avançar um pouco mais, um pouco menos, não importa, por favor. Importa que nós nos conscientizemos da oportunidade que nos está sendo oferecida. E, de repente, quantas encarnações nós ficamos no plano espiritual aguardando. Quanto tempo nós ficamos no plano espiritual aguardando para que nós estivéssemos aqui agora. Nós não fazemos ideia, não porque nós não sejamos capazes, por favor, não. Mas é porque nós não nos dedicamos muito a este movimento com Jesus. E nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de realizar este trabalho em nós mesmos, nos auto-educar, burilar os nossos impulsos, criar hábitos positivos, domar as nossas inclinações. Quando nós não conseguimos dizer coisas agradáveis, que nós silenciemos. A mensagem de Joana de Ângeles, que a Zenaide colocou hoje nos grupos, fala sobre a palavra. E nós lembramos de Jesus quando ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. E continuamos na mensagem da paciência. Não vos aflijais quando sofrerdes. Vamos nos reportar a quem podemos. Vamos buscar a assistência, o cuidado e o amparo em quem nós sabemos que pode nos sustentar. Porque, na verdade, a oração, ela ilumina os caminhos, ela traz a solução, ela nos abre a mente, para que nós possamos receber a inspiração do alto, a inspiração deste coração bondoso, que não interfere nas nossas decisões, porque nós temos livre arbítrio, mas ele nos fala ao coração, despertando em nós o nosso lado bom,
para que nós consigamos agir com dignidade. Lembrando da sua máxima, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Voltamos a dizer, nós não achamos que seja fácil, porque na verdade nós ainda estamos exercitando pela disciplina, como diz Emmanuel, o nosso desenvolvimento espiritual. Mas nós não podemos esquecer que nós somos capazes, que nós precisamos nos cuidar, que nós precisamos nos amar como Jesus também orientou. Não um amor pautado na vaidade, na soberba, no orgulho. Não. Nos amarmos como filhos de Deus que somos e compreendermos que nós temos uma longa trajetória. Nós alcançaremos daqui a milhões e milhões de anos uma perfeição relativa, jamais uma perfeição absoluta, porque absoluto só é Deus. Mas nos coloquemos no caminho, passo a passo, dia a dia, numa proposta de realizarmos o nosso melhor. Porque nós podemos. Nós somos herdeiros da bondade, nós somos herdeiros da compaixão, nós somos herdeiros do respeito, nós somos herdeiros do amor, nós somos herdeiros da fraternidade. Porque somos herdeiros de Deus. E a mensagem continua nos dizendo, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Senhor, nós vamos dizer a Jesus que não me falte a firmeza da fé, a força da esperança, a alegria da gratidão por saber que o Senhor está sempre ao meu lado, sustentando-me e amparando-me no caminho da luz. E nós sentiremos um bem-estar indescritível, porque o afeto de Jesus, a ternura de Jesus nos envolve, sustentando-nos nesta hora, quando nós estamos tendo oportunidade de testificar que verdadeiramente nós estamos com Ele, ainda que nós não consigamos estar o tempo todo. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Sejamos pacientes. Encontramos aí muitas definições para paciência. E achamos uma belezura porque nós as recitamos todas. Mas dizemos para nós, de nós para nós mesmos, talvez a paciência não seja para mim nessa encarnação. Por favor, que nós tenhamos como objetivo desenvolver a semente da paciência na nossa intimidade, compreendendo mais uma vez que tudo isso é um processo de iluminação interior. E como é que nós vamos praticar a caridade? Se nós não conseguirmos ser pacientes com o nosso próximo, acolhendo-o na sua dor, na sua lamúria,
na sua queixa, nos seus pesares? Como é que nós vamos ter ouvidos para ouvi-lo, além do que a matéria nos apresenta? Se nós não entendemos que a paciência é também caridade. A paciência, ela nos permite ver além, escutar além do que nós ouvimos daquele que está ao nosso lado. A paciência nos permite ouvir o outro com o coração, escutar aquilo que muitas vezes ele não tem coragem de nos dizer. Mas quando nós nos propomos pacientemente a ouvi-lo, nós vamos além das suas palavras, porque nós passamos a sentir a sua vibração e acolhê-lo verdadeiramente no nosso coração. É o que Jesus faz conosco o tempo todo. Porque muitas vezes nós nos aproximamos dele com discursos lindos para justificar as nossas inconsequências. Nós nos aproximamos dele com discursos lindos para dizer a ele os nossos pedidos. Mas ele conhece a nossa alma, o nosso coração. Por isso nós vamos aprendendo que nós precisamos de muito poucas palavras para falar com ele. Porque ele tem paciência conosco. E nós precisamos trabalhar a paciência para que nós possamos olhar nos olhos daquele que está ao nosso lado há tantos dias e nós não conseguimos perceber o que o faz infeliz, o que o deixa inquieto, porque não temos paciência de nos colocarmos ao seu lado verdadeiramente. E Jesus faz isso conosco o tempo todo, porque ele sabe que em muitos momentos, mesmo quando nós somos indiferentes, mesmo quando nós negligenciamos os seus cuidados, nós precisamos da sua sustentação. Porque, na verdade, se nós não tivéssemos a sua sustentação preciosa, o ar que nós respiramos seria altamente tóxico. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Continua a mensagem. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por consequente, muito mais meritória. A de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Os instrumentos da nossa evolução são os nossos instrutores, são os instrumentos do nosso crescimento espiritual. Antes de nós perdoarmos, estes que seguem próximo a nós, auxiliando-nos a vermos verdadeiramente quem somos, sem cobrança, sem violência, sem culpa, sem traumas, por favor. Percebermos que muitas vezes nós ainda não somos esta belezura que nós gostaríamos de ser, mas é aquele que está ao nosso lado e que de repente nos faz perceber pensamentos e sentimentos em nós que nós precisamos trabalhar. Será grandioso o dia que nós conseguirmos louvar a Deus por ter colocado ao nosso lado
aquele instrumento da nossa evolução, do nosso crescimento. Por favor, nós podemos optar, nós podemos ir além de perdoar, nós podemos louvar a Deus por ter colocado do nosso lado aquela pessoa que nos mostra em nós como é que nós precisamos nos esforçar para conseguirmos adiantar um pouquinho que seja. Demonstrando que estamos no esforço para retratar nas nossas atitudes o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Senhor. Allan Kardec diz que o Espiritismo, bem conhecido, bem sentido, é um auxiliar precioso na nossa transformação. A doutrina espírita abre as portas do nosso entendimento, da nossa compreensão, do real objetivo de estarmos aqui agora. Ela é preciosa, consoladora, esclarecedora. Ela descortina um horizonte de luz, motivando-nos a caminhar, ainda que seja por entre lágrimas. Mas ela também nos convida a deixarmos a posição de espectadores e nos tornarmos agentes da nossa evolução. E nós vamos dizer a vocês carinhosamente, por favor, o momento é agora. Nós estamos vivendo um grande evento. Um evento que enlaça todos os corações, de todas as nacionalidades, dos mais distantes países. Estamos todos sendo convidados pelo Senhor a refletir sobre a nossa conduta, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e nos colocarmos de pé diante do movimento da vida que se estende ao infinito, uma eternidade que nós não conseguimos dimensionar, não temos condição para isso. Mas nos esforçando para sermos melhores quando silenciamos diante de uma situação que tende a nos tirar o equilíbrio. Quando buscamos Jesus pelo pensamento para que Ele nos sustente no nosso equilíbrio. Quando nós compartilhamos com Jesus diuturnamente as nossas alegrias, as nossas aflições, as nossas expectativas. Estar conosco, trabalhando em nós, esta herança divina que nós trazemos na nossa intimidade. A vida é difícil, bem eu sei, continua a mensagem. Jesus nos disse que nós, no mundo, teríamos aflições. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir as pequenas coisas. As pequeninas coisas do nosso dia a dia, por favor. As pequenas coisas que nós não dávamos valor e que de repente
nós estamos diante delas para realizá-las, doando de nós mesmos o nosso melhor. Porque nós temos compromisso com os nossos amores, ou não. Nós queremos deixar a casa arrumada, porque nós estamos reunidos em família e que todos se sintam bem. Nós queremos fazer uma comidinha gostosa, porque no momento da refeição nós vamos ter a oportunidade de dialogar, de trocar ideias, de ouvir um e de ouvir o outro como não fazíamos há tempos. Não nos impacientemos. Por favor, aproveitemos estes momentos, até porque nós não sabemos quando teremos estas oportunidades novamente, de estarmos reunidos em família, porque no final de semana todos têm muito compromisso. Uns chegam, os outros saem, mal se veem, mal conversam. Então, que nós tenhamos paciência, por favor, e vivenciemos esta hora, valorizando-a, porque ela já está passando. E são as pequenas coisas, as mínimas coisas, que nós não damos valor e que, de repente, elas são de fundamental importância para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nos nossos compromissos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Por favor. Quando nós sentimos a presença do alto a nos acalentar, a nos fortalecer, todas as nossas dores são minimizadas. E nós nos sentimos renovar para darmos conta daquele compromisso que nós assumimos de forma tal que Jesus perceba que verdadeiramente nós estamos nos esforçando, nós estamos nos empenhando para avançarmos um passo que seja. Não podemos desistir, não podemos desanimar, ainda que nós tenhamos os momentos que nós sintamos o nosso coraçãozinho apertado, por favor. As bênçãos são mais numerosas do que as dores. E o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Porque quando nós olhamos para o alto, é a figura magnânima de Jesus que nós buscamos alcançar. E quando nós mentalizamos Jesus, nós sentimos uma vibração indescritível. Como se no íntimo do nosso coração, a sua voz falasse, convidando-nos novamente: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós reconhecemos o timbre de voz de Jesus, porque nós estamos mergulhados no amor do Pai. E nós sabemos que nós temos absoluta, completa proteção de Deus.
Coragem, amigos. Verdadeiramente nós precisamos ter coragem para deixarmos as lamentações, as queixas que nós criamos para nós mesmos, o coitadismo, vestindo-nos da inércia. Nós precisamos ter coragem para reconhecer em nós o que precisamos domar, o que precisamos conter, o que precisamos transformar, sem a pressa que o mundo material nos sugere, mas com as orientações preciosas de Jesus. Um dia de cada vez, tornando-nos pessoas melhores. Sem jamais, por favor, embora reconheçamos que vivemos numa sociedade competitiva, altamente competitiva, sem jamais nos compararmos com os outros. Não é isso que Jesus nos pede. Cada um tem um modelinho, por favor. Cada um tem um compasso. Cada um tem a sua forma de caminhar. O Cristo é o vosso modelo. É o nosso mestre, é o nosso guia. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós. Embora nada tivesse de que se censurar, ao passo que tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Às vezes as pessoas nos perguntam, mas Alda, o que foi que nós fizemos para estarmos vivendo um acontecimento deste nível? É melhor que nós não saibamos. O esquecimento do passado é um sentimento de misericórdia de Deus por todos nós. Que nesta hora nós consigamos fazer o nosso melhor. Contribuir no ambiente onde nós nos encontramos, limitados por estes dias, da melhor maneira possível. Fazendo sempre pelo outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Porque Jesus não veio aqui para que nós pudéssemos servi-lo. Ele veio para nos ensinar a servir. E tantas vezes nós servimos lá fora com uma elegância moral que encanta as pessoas. Que belezura é essa? Vivamos esta belezura de servir aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, agora bem próximos. Que nós consigamos agradecer a Jesus por este momento, ainda que nós não o compreendamos exatamente. Mas se Jesus está no leme, se Jesus está no governo, se Jesus está no comando de todo este processo, não tenhamos dúvida que é para o nosso melhor. Acalmemos o nosso coração. Sejamos pacientes e confiemos, por favor, confiemos. Confiemos. Jesus nos disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele sabe das nossas necessidades materiais. Muito melhor do que nós mesmos. E Ele nos provê com todos os cuidados que nós precisamos. O que nós podemos fazer pelos nossos irmãos, que nós façamos. Seja de uma forma mais efetiva materialmente, ou seja com as nossas orações sinceras, agasalhemos os corações.
com os nossos melhores sentimentos, sustentando-os, para que eles consigam atravessar este momento de dor, sentindo a presença divina ao lado, alimentando-os na esperança, dando oportunidade para que a paciência desenvolvida, trabalhada, conquistada, seja o farol que vai guiá-lo pelos caminhos da renovação. E no final, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Sejamos cristãos. Não precisamos do título. Precisamos do Evangelho. Quando Jesus vem nos dar, nos trazer, nos orientar com seus ensinamentos, que nós, no exercício diário, buscando-o através da oração, nós possamos vivenciar nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, que nós estamos com Ele, por favor. Porque, indiscutivelmente, Ele está conosco. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos sentir a sua presença ao nosso lado. Porque nós bloqueamos a nossa ligação com os nossos sentimentos. Muito distantes da caridade, da paciência, da fraternidade. Por favor, turminha. Este momento é um momento muito precioso para cada um de nós. Ainda que nós não consigamos bendizê-lo, não vamos maldizê-lo, por favor. Porque nós estamos fazendo uma grande travessia. Não importa o quanto conseguimos. Esta instrumentação é do mundo. Não importa. Que Jesus sinta, que Jesus saiba que nós estamos nos esforçando verdadeiramente. E ainda que nós não consigamos muito, ainda que nós não consigamos tudo, Ele sabe do que é possível nós conseguirmos. Que Ele sinta que nós estamos nos empenhando, determinados a promovermos uma renovação na estrutura psíquica do nosso amado planeta Terra, que nós somos muito gratos por nos receber aqui e nos dar esta oportunidade de todo este entendimento, de toda esta compreensão dos verdadeiros valores da. Nós, para encerrar o nosso momento, o nosso encontro, nós gostaríamos de ler a prece da paciência no livro Pedi e Obtereis. O autor espiritual é Netinho. Nós acreditamos que nós já encerramos o nosso tempo, então nós vamos fazer a prece profundamente agradecidos a Jesus. Profundamente agradecidos a Manuel Felipe Santiago. Um sapequinho que uniu a todos nós pelos laços multicoloridos da amizade, do amor, da fraternidade, sustentando-nos como referência desta casa querida, que tantas vezes nos recebeu,
com a medicação que nós buscávamos para aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos íntimos. Manuel Felipe Santiago, a nossa gratidão. Aos nossos benfeitores que se reúnem conosco neste momento, agraciando-nos com a alimentação das dispensas divinas, aos nossos amigos da espiritualidade, que se fazem presentes igualmente, abraçando-nos amorosamente, enlaçando-nos em vibrações de conforto, de esperança e de muita gratidão. Mestre Jesus, faltam-nos palavras para agradecermos a sua manifestação, Senhor. Desculpe-nos, por favor, mas nós não conseguimos encontrar no nosso vocabulário palavras que expressem a grandiosidade dos sentimentos que fluem do nosso coração para reverenciá-lo neste momento, quando nos encontramos além dos endereços físicos, além dos lares estabelecidos por cada um destes filhos muito amados. Mestre Jesus, fomos criados simples e ignorantes, mas recebemos em essência de Deus, nosso Pai, todas as virtudes necessárias ao nosso crescimento moral. Por isso, Senhor, aqui nesta hora, recorremos à vossa bondade e à vossa misericórdia para vos pedir que nos auxilieis a conquistar a paciência, virtude sublime e iluminada que precisamos com urgência vivenciar com todo o coração. Entendemos, Jesus Cristo, que muitas vezes são as situações que vivemos e viveremos para testemunhar se a fé e a esperança vibram em nosso interior. Mas nada conseguiremos provar para a vida maior se não desenvolvermos a paciência. Paciência ao ouvirmos uma expressão ferina. Paciência diante da arrogância e da prepotência alheias. Paciência diante da ansiedade do outro que tudo quer, atropelando os dias com seus desatinos. Paciência, Senhor Jesus, para vencer os momentos de atribulação, buscando sempre a solução pacífica que traz contentamento e serenidade ao coração. Mestre dos mestres, ajudai-nos a conquistar a paciência, sem fugir do mundo e sem maldizer aqueles que se fizerem instrumentos desta nossa conquista. Se a paz é a luz que buscamos acender em nosso mundo interno, que a paciência seja a chama que manteremos acesa permanentemente, mostrando-nos o caminho do vosso reino. Sede conosco, Senhor Jesus, Cristo de Deus, exemplo divino da paciência, em toda a sua glória e poder. Que assim seja, e certamente assim será. Os nossos mais sinceros agradecimentos a cada um de vocês, nossos queridos, que aqui nos reunimos para falar de Jesus. Sintamo-nos revigorados e firmes, confiantes, marchemos com este mestre de amor,
que segue ao nosso lado, fortalecendo-nos, para que nós consigamos verdadeiramente avançar. Cada um no seu tempo, cada um no seu modelinho, mas todos juntos, mergulhados no seu sublime amor. Muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada a todos. Uma ótima tarde. Obrigada, Aldinha, querida. Muito obrigada. E nem fala mais, né, Paty? Ela já disse tudo, né? Fiz até a prece falar alguma coisa. A gente sempre abre no finalzinho, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Ninguém quer falar? É isso, então. Agradecendo mesmo, lembrando que está sendo gravado e vai para o YouTube, o Theo está colocando para a gente no YouTube. E lembrando que amanhã tem reunião às 10 horas com o Theo, para a gente estudar a lição da semana. Né? E agradecer mais uma vez a Aldinha. Muito obrigada, querida. Sinta-se muito beijada, muito abraçada, viu? Muito obrigada, obrigada a todos. Querida, muito obrigada por tudo, viu? Obrigada, Aldinha. Maravilha ouvi-la, viu? Beijo para todos. Obrigada, Maria. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Aldinha. Obrigada.